Boa tarde a todos, que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas nessa tarde, que Ele possa falar grandemente aos nossos corações hoje, amém? Hoje, puramente para louvar e engrandecer o santo nome de Jesus Cristo, eu gostaria de trazer uma palavra, e a mesma se encontra no livro de Tiago, em seu capítulo de número 2, e em seu verso de número 19, que assim se escreve: Tu crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Em outras palavras, esse poderosíssimo verso fala que os demônios, que o inimigo, assim como nós, também crê, sabe que existe só um Deus. E o inimigo, os demônios, não só sabem que só existe um Deus, como também morrem de medo desse mesmo Deus. O meu Criador, o seu Criador, o nosso Pai, o nosso Mestre. Por que que nós temos que ter medo? Por que que nós temos que ter medo do inimigo? Por que que nós temos que ter medo dos demônios, das coisas ruins que o inimigo coloca em nossas vidas? Eu te pergunto. Por quê? Se na própria Bíblia Sagrada fala que esses mesmos demônios, dos quais temos medo, que colocam as mesmas coisas ruins em nossas vidas, das quais temos medo, a Bíblia Sagrada fala que esses mesmos demônios morrem de medo e se estremecem perante o meu Criador e o seu Criador. Por que nós temos que ter medo? Se os demônios, se o inimigo não tem poder nenhum para permanecer de pé diante da presença de Deus? Por que que nós temos que ter medo quando o inimigo, quando os demônios têm medo, têm pavor, se estremecem perante aquele que nos acompanha, perante aquele que tem misericórdia com nós, mesmo que não mereçamos? Por que nós temos que ter medo? Deus não nos criou para termos medo, Deus nos criou para sermos fortes e corajosos. Mas como? Se eu estou vendo uma figura aqui na minha frente, como que eu não vou ter medo, Ian? Simples. Só se lembre de quem está com você. Só a presença de Deus é o suficiente para nos tornar fortes e corajosos. Só a graça de Deus é o suficiente para nos tornar valentes e corajosos contra tudo aquilo que vier contra as nossas vidas. Somente a graça de Deus já basta. Ela já nos faz corajosos a tal ponto de jamais termos medo do inimigo, de jamais termos medo de demônio algum. Nessa tarde eu gostaria de falar sobre o medo. Esse verso fala sobre o medo. E em seu decorrer, ele nos ensina, mesmo que indiretamente, que nós não temos que ter medo do inimigo. Nós não temos que ter medo dos demônios. Não temos, porque nós somos fortalecidos, nós somos acompanhados e nós somos fortificados pelo Deus do qual eles têm medo, pelo Deus ao qual eles se estremecem. Esse verso fala isso, basicamente. Por que que nós insistimos em ter medo? Por que que nós insistimos a temer outras coisas que não sejam Deus? Sendo que Ele é o mais poderoso, Ele é o mais perfeito, Ele é o mais maravilhoso. E com um simples estalar de dedos, Ele evapora, Ele acaba com a existência de qualquer inimigo que esteja tentando contra as nossas vidas. Por que nós insistimos em temer ao inimigo? Por que nós insistimos em temer a demônios? Eles não são nada perto do nosso Deus, é assim que temos que pensar. Nós fomos criados para ser fortes e corajosos. Por que estamos tendo medo? Por que estamos temendo qualquer outra coisa que não seja Deus? Pois esse é o único ao qual devemos temer. Por que estamos com medo? Por que estamos assustados? Por que estamos abatidos? Por que estamos recuando? Nós não temos que fazer isso. Nessa terra e também no mundo espiritual, nós só temos que temer a presença de Deus e nada mais. Nós só temos que temer a Deus e nada mais. Porque Ele sim é assustadoramente tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso,
que ninguém consegue ficar perto dele sem temer. Ninguém consegue ficar perto dele sem se sentir minúsculo, sem se sentir pequeno. Porque ele é imenso, ele é gigante. Ele é aquele, o único que nós devemos temer. Ele é o único que devemos temer. Por que estamos temendo a demônios? Não temos que temer a demônios. Os filhos de Deus têm fé na presença dele. E quando se tem fé em Deus e na sua presença, não se tem medo de inimigo algum. Não se recua para demônio nenhum. Quando se tem fé em Deus, quando se tem fé em Jesus Cristo, não há porquê temer a inimigo, não há porquê temer ao adversário, ao demônio. Não confunda. Você tem sim que ser cuidadoso, cuidadosa com relação ao inimigo. Porque ele tenta muitas coisas contra as nossas vidas. Mas não confunda, jamais tema a ele. Porque ele, perto do meu Deus, do seu Deus, que nos acompanha todos os dias, não é nada, não tem força nenhuma, não é capaz de permanecer de pé diante da presença dele. Então era sobre isso que eu queria falar nessa tarde. Não tenhamos mais medo de nada. Não temamos a mais nada a não ser a Deus. Nós não temos que ter medo de nada nesse mundo. Porque só a presença do que nos acompanha todos os dias já é o suficiente para sermos corajosos e fortes. Não tenha medo. Tá difícil? Tem levante do inimigo? O inimigo está aparecendo para você, está falando na sua cabeça, não tenha medo. Ore, dobre os joelhos, ore, coloque a sua fé em ação. E não só nesses momentos. Sempre tenha fé em Deus, sempre tema só a Deus. Sempre esteja nos caminhos de Deus. E assim, eu te garanto, por experiência própria, que você não terá medo de mais nada, nenhuma mísera coisa que esteja ligada a demônios ou ao inimigo. Ou qualquer coisa ruim que esteja vindo para as nossas vidas. Você não deve ter medo. Eu não devo ter medo. Nós não devemos ter medo, pois o nosso Deus nos criou para sermos fortes e corajosos. O nosso Deus nos acompanha dia após dia. E o nosso Deus, o nosso mestre, é muito maior do que qualquer inimigo, do que qualquer demônio, do que qualquer coisa ruim, do que qualquer coisa que o inimigo esteja implantando em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Não tenha medo. Aquele que me guarda e que te guarda não dorme nem dormita. Não tema a mais nada nesse mundo que não seja Deus. Ele é o único ao qual devemos temer. Ele é o único. E quando temos fé nele, jamais, quando estamos nos caminhos dele, quando temos a presença dele em nossas vidas, jamais tememos a nenhuma outra coisa. Amém? Graças a Deus. Desde já, muito obrigado por ter assistido até aqui. E vamos a mais uma maravilhosa oração de mais uma lindíssima tarde. Senhor amado Deus, soberano e querido Pai, nesse momento sagrado e abençoado de oração eu oro, Senhor, em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo, e te agradeço grandemente pelo dia de hoje, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela oportunidade de respirar, obrigado pela oportunidade de levantar da minha cama, Senhor, obrigado pela oportunidade de ter refeições, obrigado pela oportunidade de poder beber alguma coisa, Senhor, obrigado por tudo nesse dia de hoje, obrigado por cada minuto, por cada hora, obrigado por tudo aquilo que foi concedido e retirado, ó Pai, obrigado por tudo, eu sou 1.000.000 de vezes grato a Ti, por tudo, Senhor, por tudo, não só pelo dia de hoje, mas por tudo, ó Pai, eu sou eternamente grato à Tua presença, por estar comigo todos os dias, por me guardar e por guardar a minha família, muito obrigado, Senhor, por esse momento de adoração e louvor ao Seu nome, obrigado por esse momento de reunião com os Teus filhinhos, para juntos aprendermos mais da Tua palavra. Ó Pai, nos desculpe qualquer coisa, com certeza estamos vivendo esse dia de hoje tentando ser muito melhores do que ontem. Desde já, Senhor, eu te agradeço grandemente pelo restante desse dia, que eu sei que será cheio da Tua presença e será grandemente abençoado. Ó Pai, nessa tarde, que nós possamos colocar em prática os ensinamentos que a Tua palavra nos passou nessa tarde. Ó Pai, que nós nunca tenhamos medo de nada, que nós nunca temamos a nada nesse mundo que não seja o Senhor.
que nós possamos temer somente a Ti, Senhor, que nós possamos nos sentir pequenos e fracos somente perto de Ti, Senhor, e perto de mais nada. Que nós possamos ser fortes e corajosos, assim como o Senhor nos criou para sermos. Que nós possamos ter grande fé na Tua presença, Senhor. E que nós possamos reconhecer que só a Tua graça ou só a Tua presença já nos basta para vencermos todos os inimigos, para não termos medo de mais nada e para sermos fortes e corajosos. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Continua abençoando as nossas vidas, ó Pai. Nos livra de todo mal e desde já desculpa qualquer coisa. É assim que eu oro em nome do Teu Santíssimo, amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Um beijão a todos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E nunca se esqueçam, lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.